Fala aí galera, tudo certo? Bem-vindos à nossa terceira aula da capacitação de Tailwind. Na última aula a gente viu um pouco sobre tipografia e cores, então agora a gente vai começar a ver um pouco mais sobre layout e entrar um pouco na parte de Flexbox. Então bora lá. Primeiramente, o que é Flexbox? Flexbox é basicamente um container onde você pode ter elementos dentro e você vai poder controlar como aqueles elementos se comportam. Ele vem do CSS, então imagino que se você já conhece CSS você vai ter uma noção do que é, mas agora a gente vai ver como aplicar ele no Tailwind. Então eu vou colocar uma div aqui, ela vai ser a nossa Flexbox e dentro dela eu vou colocar três divs. É, Nessas três divs eu vou só colocar um indicador aqui de colocar 01, 02, 03 só para a gente ter uma visualização desses elementos. E eu vou colocar aqui um fundo. Vou colocar aqui class, vou colocar bg para controlar a cor do fundo. Vou colocar um roxinho aqui. Vocês podem ver que eles estão ocupando toda a linha horizontal, por padrão os elementos vão ocupar essa linha horizontal. Então, só para ficar mais didático aqui, eu vou adicionar uma propriedade para limitar esse tamanho. A gente vai ver um pouco mais sobre ela depois, mas por enquanto, se eu colocar w de width, que é largura, eu posso colocar w min e ele vai ocupar o mínimo espaço possível horizontalmente. E aí, eu venho aqui nessa div, aqui é de fora, e eu posso colocar class, e aí eu vou colocar flex. E a gente tem a nossa propriedade flex. Vocês podem ver aqui que já mudou um pouco. Agora eles estão dispostos na horizontal, ao invés da vertical, porque a flex por padrão ela é na horizontal. Então eu posso agora controlar a direção que esses elementos estão dispostos. Então se eu colocar flex row, que é linha, eles continuam da maneira que eles estão, porque como eu disse é o padrão. Mas se eu colocar flex call, call de coluna, eles ficam na vertical. Então, dessa forma eu posso controlar a maneira que esses elementos se dispõem. Mas vocês podem reparar que eles ficaram todos grudadinhos um no outro. Eu consigo controlar isso pela flex também. É só usar a propriedade gap. Então, se eu, por exemplo, colocar 4, vocês podem ver aqui as especificações aqui embaixo. 4 seria um gap de 16 pixels. Então eu posso colocar aqui e beleza. Agora eles têm um espaçamento entre si. Muito legal. Posso vir aqui e trocar para row novamente e da mesma forma eles têm esse espaçamento, só que obviamente agora na horizontal. Então, muito legal essa maneira de controlar os elementos aqui. E eu também quero mostrar um pouco sobre como usar o padding e a margin no Tailwind. Então, para colocar o padding, que seria o espaçamento dentro do elemento, eu posso vir aqui e colocar P de padding e colocar quanto eu quero. Por exemplo, 4 seria 16 pixels. Podem ver que o primeiro elemento aqui já expandiu. E eu também posso colocar uma margin, que seria a margem, que é M4 também. Ele vai ter uma margem de 16 pixels. E aí, agora beleza, ele está aqui no meinho e tem uma margem em volta. Eu vou fazer o mesmo para os outros dois elementos. Colocar um padding de 4 e uma margem de 4 para eles ficarem iguaizinhos. E pronto, agora a gente tem esses três cubinhos aqui separados. E vocês podem ver claramente a diferença entre o padding e a margem aqui, porque o padding ele é afetado pelo background, porque é esse espaçamento interno do elemento, e a margem é o espaçamento externo do elemento. Então, até mesmo se eu vier aqui inspecionar o elemento, se eu colocar aqui, vocês podem ver. O padding aqui é, uh, aqui. O padding aqui está em roxinho, que é essa parte interna, e a margem é o amarelo, que é essa parte externa. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é que a gente pode colocar uma propriedade aqui no flex, que é o flex wrap. Basicamente, o flex wrap faz com que toda vez que não tem espaço para esses elementos caberem nessa linha, eles vão ir para a linha de baixo, se não couber. Então eu posso vir aqui novamente e inspecionar o elemento, e eu posso mudar o tamanho da nossa tela. E deixa eu até abrir aqui completamente. Posso ir diminuindo. Opa, não coube mais. Pronto. Aí ele trouxe para outra linha. Então é uma maneira muito fácil de dispor elementos assim, de
uma tela que vai variar o tamanho, tipo, para fazer alguma coisa responsiva, usar o FlexWrap é uma solução fácil. Então, essa foi a nossa aula de introdução ao Flex. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E na próxima aula, nós iremos ver sobre Grid, que é um outro tipo de container que a gente pode utilizar no Tailwind para dispor elementos. Então, até a próxima.